Do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui na TV Metropolitana, o canal 23.1 Natal, sinal aberto aqui para Natal, regiões Agreste, Potengi e Mato Grande. Também canal 130 na Cabo Telecom para assinantes de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Como todos os dias, nós trazemos aqui pessoas que têm em sua vida, em seu histórico de vida, virtudes humanas. Entre as maiores virtudes do ser humano está aquela de levar justiça onde é necessário levar justiça. E é por isso que hoje a gente está conversando com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o doutor Vladimir Soares Capistrano. Gente boa, meu amigo, um cara muito bacana e que tem desempenhado o seu trabalho como juiz de maneira muito proeficiente e realmente muito contributiva com os objetivos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Doutor Vladimir, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo à TV Metropolitana. Cassiano, eu que agradeço o convite de poder vir aqui conversar com você, com os seus telespectadores. É uma honra estar aqui e, sobretudo, com essa introdução tão bela que você fez. Amigo, obrigado. Olha, o programa É Por Aí tem patrocínio do Ocean Palace Hotel. O Ocean Palace Hotel tem 5 restaurantes sensacionais para os clientes daqui de Natal, não somente para os hóspedes. E você pode, passando ali pela Via Costeira na direção de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções, entrar lá no Ocean Palace e curtir um dos excelentes restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel. Doutor Vladimir, primeiro fazer um registro, né? Na divulgação que a gente fez da sua entrevista hoje, nas páginas da TV Metropolitano, nos meus perfis pessoais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, também no LinkedIn, eu não sabia que você estava de barba. E botei uma foto sem barba e alguém comentou: é o filho dele ou é ele? Realmente, quando você está sem barba, fica bem mais jovial, né? A barba é menos antiga, é uma opção mais recente. Estou gostando. Vamos às nossas eleições. Como é que foi o primeiro turno? Tudo tranquilo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte? O pleito do último dia 7 transcorreu tudo normal, como esperado? Sim, Cassiano. O Tribunal Regional Eleitoral tem uma larga experiência na realização de eleições. Nós temos uma equipe assim, muito qualificada, dedicada, e se faz um planejamento muito intenso. A gente tem bastante tempo. Quando se encerra um pleito, logo em seguida começa-se a planejar o seguinte e identificamos as falhas que ainda existem. Nesse sentido, de no pleito seguinte então, trabalharmos com mais qualidade. Então quer dizer que o trabalho para esse pleito, que aconteceu em primeiro turno no domingo passado, já vinha sendo feito há 2 anos, desde quando se encerrou a eleição de 2016. Exatamente. Logo após o término de cada eleição, a equipe do tribunal responsável pela realização do pleito, ela faz um seminário para identificar as falhas que porventura tenham ocorrido naquelas eleições. Normalmente são 2 turnos, naquelas eleições, e a partir das falhas eventualmente identificadas já se aprimora os procedimentos para a eleição seguinte. Então eu digo que a gente faz as eleições no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, nos anos pares, mas a gente passa 2 anos trabalhando para que nesse dia corrigir tudo que foi o eleitor, quando chegar lá, que vai digitar, entrega o seu documento, tem o seu nome identificado na sessão, se dirige à cabine de votação, digita os seus candidatos na urna, aquele simples ato do eleitor, por trás dele tem no mínimo 2 anos de muito planejamento, de uma equipe muito qualificada, muito dedicada, e que garante a qualidade desse trabalho. Então, quando o eleitor chegou aos locais de votação, eles encontraram todo o mecanismo funcionando com perfeição. Todos os nomes, nós temos no Rio Grande do Norte quase 2.400.000 eleitores, 2.375.000 eleitores. Todos esses eleitores com os nomes nas urnas, não há possibilidade de o eleitor que vota numa sessão o nome por equívoco ter ido para outra. Por quê? Porque é tudo trabalhado com muita qualidade, com muito planejamento, com muita... E várias checagens, né? Várias checagens. Nós temos sistemas de auditoria. Esse procedimento da Justiça Eleitoral, tanto a manutenção do cadastro eleitoral, que é a inscrição dos eleitores, quanto o dia da eleição, o processo de registro de candidaturas, o processo de alimentação das urnas, é um processo super auditado. O Tribunal Regional, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, ela pode dizer sem medo sequer de ser arrogante, que ela tem um dos melhores sistemas de
tecnologia do país, porque são sistemas muito auditados, são sistemas testados. Eu não sei se você lembra, Cassiano, agora no mês de setembro, por exemplo, a gente teve uma eleição simulada. Mesmo com todo essa qualificação dos servidores, com essa expertise de várias eleições, com esse planejamento, quando falta 15 dias para as eleições, a gente escolhe uma zona eleitoral e simula a eleição lá. Simula a eleição com todo o procedimento de uma eleição comum. Justamente para uma amostragem que vai para saber se está tudo funcionando. Exatamente. Quanto tempo o eleitor vai gastar para votar, como se supera eventuais problemas, porque o interesse da justiça eleitoral é que o eleitor chegue, não enfrente fila. Tivemos filas, 6 telas. A eleição geral realmente é uma eleição mais complicada para o eleitor, mas mesmo assim a gente conseguiu garantir a fluidez dos trabalhos. Tanto que às 22 horas tínhamos o resultado. Esse negócio de filas, na sessão que eu voto há anos, teve fila, no caso dessa eleição do domingo passado. E uma fila demorada, mas porque nessa sessão tem muitos inscritos que têm mais de 60 anos. E eles foram votar, então eles nem entram na fila, já vão direto para lá, já passam na frente de todo mundo e demoram mais a digitar e a confirmar os candidatos. Agora eu achei muito bacana e muito legal o procedimento do pessoal lá que estava como mesário, porque na hora que eu adentrei a sala, saiu um eleitor, eu entrei, aí os mesários me pediram desculpa pela demora e justificaram que aquela sessão tem muitos eleitores idosos e o processo de votação deles é um pouco mais lento. E às vezes não reconhece a digitar o sistema, aí tem que procurar o nome e depois tem que assinar, ou seja, é um trabalho de checagem de quem é o eleitor que é válido. E é para a segurança do pleito. A Justiça Eleitoral já implantou a biometria. Então na realidade, a demora foi normal, deu a fila normal. Não? A implantação da biometria teve por objetivo facilitar o processo de identificação. Mas, sobretudo para as pessoas a partir dos 60 anos, em que há um desgaste natural das digitais dos dedos, por vezes o leitor não consegue identificar aquele eleitor. E aí tem que partir para a identificação presencial, física e manual. Então o processo termina sendo mais lento. Nessas sessões eleitorais, em que há um número de pessoas com mais de 60 anos maior, realmente há uma demora compreensível e que as pessoas têm que assim, compreender. Mas eu garanto uma coisa, demora menos do que fila de banca aqui em Natal. Sem dúvida. A Justiça Eleitoral, ela trabalha, inclusive a qualificação dos mesários, do pessoal da sessão eleitoral, no intuito de tentar facilitar o processo de identificação e o processo de votação. É claro que tem casos em que é inevitável. Por exemplo, temos relatos de eleitores que passaram mais de 10 minutos para conseguir concluir o processo de votação. Mas isso é exceção. É exceção, porque o normal é chegar lá e como você disse, a cordialidade dos mesários. Rapaz, eu achei impressionante isso. Eu só falo do lugar que eu fui votar, que foi o único que eu tive contato com. Mas as duas mesárias que estavam lá estavam tratando os eleitores educadamente, civilizadamente, muito bem organizados. Para você ter uma ideia, Cassiano, como essa cordialidade dos mesários tem sido uma coisa que tem se espraiado. Recorrente. Os juízes têm feito sensibilizações nas sessões de treinamento. A gente tem um programa lá chamado Mesário Voluntário, para a pessoa que queira se apresentar, para contribuir com a justiça eleitoral, ela se apresentar, porque é muito mais agradável do que a pessoa que compulsoriamente está ali. Mas às vezes alguém que vai de manhã cedo votar, antigamente acontecia isso, né? A pessoa ia de manhã cedo votar e dizia, olha, você pode ficar como mesário hoje aqui, aí... A pessoa não está preparada para aquilo. Mas essa sensibilização dos mesários tem sido um processo tão forte, tão contínuo, que um dos juízes do tribunal, ele na sessão seguinte à eleição, a sessão de terça-feira passada, a sessão do dia 9 de outubro, ele fez questão de registrar um elogio aos mesários da sessão dele, porque ele disse que foi tão cordialmente tratado, que ficou impressionado. Pois eu repito esse elogio, porque na minha sessão também fui muito bem tratado. Ou seja, já temos dois casos aqui. Ou seja, e pediram desculpas pela demora. E nem estava demorando tanto. Estava demorando menos, repito, do que fila de banco. Mas a intenção da Justiça Eleitoral é essa. Primeiro, fazer com que o processo de identificação e o processo de votação seja breve. Que o eleitor consiga chegar, ser rapidamente identificado. E dentro dessa possibilidade de cada um, votar rapidamente para evitar a formação de filas. Mas, nos casos em que há filas, os mesários expliquem por que está tendo a fila e as pessoas compreendem. Até porque a nossa sociedade está num momento
de ser politicamente correto, e não é normal que a pessoa vá se irritar porque um idoso está demorando. É normal que o idoso tenha uma dificuldade maior, e a gente tem que compreender isso, até porque a nossa perspectiva e o nosso desejo, inclusive, é ficar idoso. Mas sem demorar tanto. Mas a gente vai acabar demorando também. É normal. Mas o que a gente tem lá como garantia é, primeiro, segurança nos procedimentos. A Justiça Eleitoral garante a qualidade da urna eletrônica, a segurança da urna eletrônica, a segurança dos sistemas envolvidos. Isso é auditado, isso tem participação dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases do procedimento, desde da construção dos sistemas até o momento da inserção dos sistemas nas urnas, da utilização dos sistemas de totalização. Tudo isso é muito auditado, é muito seguro. O nosso processo de biometria também é um processo muito seguro. Nós, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem 100% dos eleitores com biometria implantada. 100%. Todos os municípios, todos os municípios e todos os eleitores. São 9 estados brasileiros que já estão com 100%, o Rio Grande do Norte é um deles. 100% dos eleitores com biometria. Isso garante a segurança na identificação do eleitor. Era muito comum, antigamente, nós ouvimos relatos de pessoas que votaram no canto de outra, de pessoas falecidas que aparecem como votantes. Isso, com a biometria, se extingue. Por isso que é importante o eleitor que está na fila ter a compreensão e a paciência de, quando a biometria de um eleitor qualquer não funciona, ele compreender que o mesário ele tem que partir para um procedimento de checagem mais eficiente, para evitar que aquilo seja uma tentativa de uma pessoa votar no canto de outra. No lugar de outra. Então, o processo é seguro, e o que a Justiça Eleitoral espera é que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele confie na Justiça Eleitoral. Uma pergunta sobre mesários ainda. 100% dos mesários são voluntários? Não, ainda não. Nós temos esse projeto, o mesário voluntário, que ele está a cada eleição tendo mais adesões, mas ainda temos mesários que não se apresentam voluntariamente, que são chamados pela Justiça Eleitoral. Mas não são funcionários da Justiça Eleitoral? Não. São Na verdade, funcionários de outros órgãos públicos. Servidores da Justiça Eleitoral, eles não podem funcionar como mesários, é até o contrário. Eles não podem funcionar Não podem, é uma proibição legal. Uma proibição legal. Até porque no dia da eleição ele está ocupado com outras atividades relativas à organização do pleito. Doutor Vladimir, a gente sabe que em todas as eleições tem problemas. Alguns problemas mais graves, outros menos graves. No caso do Rio Grande do Norte, verificou-se algum problema? Qual foi o problema mais grave que surgiu? Teve, assim, alguma coisa de gravidade acima do normal? Não, nós não tivemos assim, problemas de muita gravidade. Nós tivemos filas em alguns locais. Teve uma zona eleitoral... Isso não é problema, teve uma zona eleitoral do município de Jucurutu que realmente a fila foi problema, porque a votação só se encerrou depois das 22 horas. Então foi problemático, mas o juiz eleitoral deu conta, conseguiu resolver. E conseguiu deixar o todo mundo que estava na fila votou. O juiz foi pessoalmente para a sessão eleitoral para tentar resolver o problema e conseguiu resolver. Na cidade de Mossoró nós tivemos um problema no início da votação porque faltou energia na cidade. Mossoró? Teve um problema na subestação. Terra. Teve um problema na subestação. Tivemos contato direto com o presidente da COSERN sobre esse problema e ele disse que foi uma coisa completamente involuntária e imprevisível. Um animal entrou em um local específico da subestação e isso fez com que houvesse um curto-circuito e desligou a subestação. Gastou-se quase 2 horas para conseguir retomar a energia, mas foi retomada. Ficamos no contato direto com a COSERN, com a presidência da COSERN. A COSERN envidou todos os esforços, destacou várias equipes para os locais, ficou fazendo aquelas remanejamento de cargas e conseguiu resolver. Conseguiu equilibrar. Foram 2 horas para solucionar o problema integralmente, mas em torno de 20, 30 minutos já havia locais que começaram a receber energia de volta. Então foi um problema no início da votação, mas que não comprometeu, conseguiu cumprir o horário das 17 horas. O horário foi cumprido, 17 horas, tudo direitinho. Tivemos 22 prisões no estado no dia da eleição. 22? Que é um número ínfimo. Em eleições anteriores, só o município de Mossoró foi um número muito superior a isso. Mossoró sempre foi uma cidade muito aguerrida nos processos. Mas nessa eleição, Mossoró teve uma única prisão. Então vamos falar sobre prisões, mas no próximo bloco. Vamos ao intervalo comercial do programa. Aguarde um instante só que essa conversa está muito boa aqui, bastante esclarecedora com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Vladimir Soares Capistrano. Aguarde um instante só e já voltamos.
Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí e também no intervalo a gente fica num bate-papo muito bom aqui e a coisa flui muito bem a conversa, porque a gente estava também falando sobre coisas comuns da vida dos dois aqui, mas também de Mossoró. E Mossoró é sempre uma satisfação muito grande a gente falar sobre Mossoró. No bloco anterior, o Dr. Vladimir Soares Capistrano, que é o nosso convidado de hoje aqui para esse bate-papo no programa É Por Aí, ele estava falando que no Rio Grande do Norte todo, no dia 7, registraram-se apenas 22 prisões no dia, não vamos chamar nem prisão, detenções no dia da eleição. E que em Mossoró, que teve muito mais do que isso no pleito passado, registrou apenas uma detenção. Ou seja, Mossoró está dando exemplo para o resto do Brasil, não é assim? É assim. Tivemos realmente um número bastante inexpressivo, posso dizer até assim, de detenções no dia das eleições. E a maior parte desses problemas que levaram à detenção de eleitores foi transporte irregular de eleitores que... Ainda tem quem pratique. Ainda tem quem pratique. Há quantas eleições que a Justiça vem batendo nisso? E a Justiça Eleitoral ela tem um trabalho, Cassiano, de tentar fazer com que o eleitor vote perto da sua residência. Uhum. Isso é um trabalho, a Justiça Eleitoral tenta conscientizar o eleitor, mudou-se de casa, vá ali no cartório, transfira o seu título para perto da residência, justamente para não ter que se deslocar muito. Não precisar de transporte. Não precisar de transporte, vai a pé. A ideia da Justiça Eleitoral é essa. Eu, por exemplo, voto a 500 metros da minha residência. Eu morava em Lagoa Nova, votava num colégio próximo da minha casa, mudei para Ribeira, fui ao cartório eleitoral e transferi o meu título ali para a região. É isso que a Justiça Eleitoral quer, para evitar que o eleitor dependa de transporte, e essa dependência de transporte finda fazendo com que alguns candidatos ainda insistam nessa prática antiga, demodê, vamos dizer assim. Agora é interessante, porque os candidatos podem e os partidos podem credenciar carros para transporte de eleitores. Pode. A Justiça Eleitoral, ela na semana que antecede o pleito, ela abre esse processo de inscrição. Os candidatos, isso se dá nos cartórios eleitorais, lá nas zonas eleitorais, eles indicam veículos que podem disponibilizar. E esses veículos, inclusive, são identificados com uma taxa, a serviço da Justiça Eleitoral, e esses aí estão autorizados a fazer transporte de eleitores. Qualquer eleitor, né? O juiz, ele estabelece as rotas, tudo num procedimento transparente, fiscalizado pelos partidos, e esses veículos eles são acessíveis a qualquer eleitor. O condutor do veículo não pode escolher proselitismo político. E dentro do veículo não se pode falar, até porque pode propaganda distribuir santinho, não pode fazer até porque tudo isso é boca de urna, é proibido. É proibido. É proibido, e especialmente dentro desses veículos que estão a serviço da Justiça Eleitoral. Mas, infelizmente, mesmo com essa sistemática de ter veículos... E com essa informação divulgada, todo mundo sabe disso. Candidatos ainda fazem esse tipo de transporte irregular. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral têm uma parceria muito forte com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Rodoviária Estadual para identificar e inibir transporte irregular de eleitores no dia da eleição. Então, a mensagem que a gente pode dizer aos candidatos, aos
correligionários, aos cabos eleitorais, não façam transporte de eleitor, porque é crime, e é um crime de uma pena muito alta. A pena mínima é de 4 anos de reclusão. Reclusão? Reclusão. É uma das penas mais altas do Código Eleitoral. Transporte irregular de eleitor, fornecimento de alimentação. E ainda tem quem faz. E ainda tem quem faça. Aí distribui alimento, distribui santinho e distribui dinheiro. Aí vai se somando, né, os tipos penais. E além do transporte irregular de eleitores, nós tivemos algumas ocorrências de boca de urna. Pessoas distribuindo santinho, isso é proibido na eleição. Isso é crime. Você pode usar a camisa do candidato na fila para votar. Pode usar a camisa, agora, pode usar a roupa com boto, grupo, né? pode entrar na sessão eleitoral portando uma bandeira, desde que seja silencioso, ou seja, não pode ficar meu candidato, não pode, isso aí seria boca de urna, e não pode distribuir materiais no dia da eleição. O mesmo eleitor que vai votar trajado com a identificação do seu candidato, ele não pode estar na fila, no caminho, distribuindo santinho, distribuindo voto, não pode. Isso é propaganda eleitoral, e propaganda eleitoral no dia da eleição é proibido. Aí me ocorreu agora uma situação que pode acontecer. Eu estou na fila e chega aqui do meu lado alguém que diz, olha, eu tenho os números dos meus candidatos, mas eu não sei como é a sequência. O senhor pode me orientar aqui para eu anotar? Se eu for dizendo e a pessoa for anotando, alguém pode achar que é boca de urna. Numa situação dessa, eu recomendaria que dissesse essa sequência, do tipo, olha, primeiro deputado federal, segundo deputado estadual, depois senador novamente, depois governador e por último presidente. Sem dizer fulano, ciclano, beltrano. Sem falar nos nomes. Porque se... Mas mesmo que disser só isso, só a sequência, e a pessoa lá estiver anotando e um fiscal de partido pode chamar alguém pode dizer, dúvida. Olha, tá por aí. isso que o ideal é numa situação dessa, o eleitor que vai orientar, ele faça isso da forma mais transparente possível. Se for o caso, até peça ao mesário para orientar qual é a sequência. Pedir ao pessoal da Justiça Eleitoral. Olha, ele está em dúvida lá. Qual é a sequência, ele só quer saber qual é a sequência, é uma opção. Porque se o eleitor for identificado como uma pessoa que está fazendo propaganda de boca de urna, em uma situação dessa que ele nem estaria, mas é confundido, isso cria um transtorno imenso. Ele vai ser levado ao delegado de polícia, vai ter que responder o inquérito, um processo. E talvez para achar um delegado aí tem que ficar lá detido lá num ginásio de esporte, em alguma coisa assim, até o final do dia. É um transtorno para o eleitor. Evite. E além de ser um transtorno no dia, ainda vai sobrar posteriormente um processo criminal, tudo muito... A Justiça Eleitoral quer que a eleição seja tranquila. Porque o importante é que o eleitor saia de casa, chegue no seu local de votação com tranquilidade, com segurança, sem ser importunado. O processo de convencimento ele tem que ocorrer até o sábado anterior à eleição. Quem quiser fazer, quem estiver envolvido nas campanhas, faça até o sábado. É tanto que é permitido até as 22 horas do sábado. Não é possível que, se o eleitor não foi convencido até as 22 horas do sábado, seja na hora que ele vai votar. Mas segundo a pesquisa do Datafolha de ontem, o eleitor decidiu, 12% dos eleitores do Brasil decidiram em quem votar no dia da eleição. E não mas eu não acredito que ele foi influenciado por um santinho que ele recebeu. Porque ele estava na dúvida e esperou o dia. Esperou o dia para decidir. Porque o que é importante é que o eleitor tenha a liberdade de ir votar com tranquilidade, sem ser importunado. Teve algum caso muito grave na eleição do dia 7 no Rio Grande do Norte? Nenhum caso muito grave. Assim, tivemos esses casos, 22 prisões, esses problemas lá de Mossoró da falta de energia. Filas em alguns locais. Teve um município de Jucurutu que teve a fila de... Isso justifica-se quando a gente estava falando aqui de vários cargos em votação. 6 telas. 6 telas. Mas agora para presidente e governador, segundo tudo, são só 2 telas. São 2 telas. Cada uma com 2 números. Com 2 números, ou seja, o eleitor só vai digitar 4 números e 2 vezes o confirma. Então a expectativa da Justiça Eleitoral é que o segundo turno seja muito mais rápido. E no Rio Grande do Norte nós tivemos uma particularidade, é que, além da biometria, todos os eleitores foram submetidos à biometria, teve também um rezoneamento muito forte. 9 zonas eleitorais foram extintas. E passaram de uma cidade para outra, a sede da zona, isso às vezes implicou em modificação do local de votação. E em Natal, especificamente, nós temos 5 zonas eleitorais, houve remanejamento de zonas e de seções. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo novamente, eu era eleitor da primeira zona, e sem que eu tivesse feito qualquer mudança no meu cadastro, eu sou eleitor agora da segunda zona, porque houve uma modificação da circunscrição territorial das zonas de Natal. Isso fez com que os números de sessões eleitorais alterassem, e algumas vezes até o local da sessão. E confundiu um pouco o eleitor, que chegava no canto e não era mais ali, era no colégio ao lado. No segundo turno já não teremos esse problema, porque como ele já foi para o primeiro turno, para o local já sabe correto, vai votar no mesmo lugar. Vai votar no mesmo lugar. Então já vai diminuir esse tempo do eleitor procurando vai votar.
aconteceu isso comigo? Eu votava numa escola ali, em frente à Arena das Dunas, na esquina da Prudente de Moraes. E essa escola está em reforma. Quando eu cheguei lá, a escola estava em reforma. Então, a zona eleitoral passou a funcionar na FANEC, na universidade, em frente a essa escola, do outro lado da rua. Então, para mim, foi simples, não foi complicado. Agora, eu compliquei, porque eu fui no site do TSE, botei lá meu nome, minha data de nascimento e tudo, para saber onde é que eu ia votar, e constou que eu não estava inscrito. Aí eu digo, me excluíram. Aí fui noutra sessão eleitoral, e na outra sessão tinha lá a explicação, tinha um mapinha de todas as sessões de Natal, e tinha onde era a minha. E eu fui lá e meu nome estava lá na lista. Eu imagino parece que esse negócio do TSE ainda não está. Não, mas habilitado. É o seguinte, porque quando o eleitor digita os dados do site do TSE, ele tem que digitar o nome dele completo e o nome da mãe. Se faltar um DI, já é suficiente para um dígito qualquer. Um DE. Às vezes o nome da pessoa é da Silva, aí a pessoa escreve seu DA. Já é suficiente para o sistema dizer que não encontrou. Que não encontrou. Tem que ser exatamente como está escrito. Por isso é que às vezes o eleitor procura a informação dele no site TSE e não encontra, retorna a informação de não. Mas eu encontrei pessoas que encontraram no site do TSE bem direitinho. Até gente que mudou o local de votação, identificou qual era o novo local pelo site do TSE. O TSE desenvolveu um aplicativo para smartphone chamado E-Título. E a recomendação nossa é que todo mundo baixe. Hoje em dia a utilização do smartphone ela é popularizada. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem um smartphone. Mas eles fizeram um negócio que, por exemplo, esse aqui é antigo, iPhone 4. Aí já está no 7, já está no 11, 8. Mas é porque parece que o e-título só pega do 7 para cima. Pode ser isso. Sobretudo os iPhones, que são mais complexos do que os Androids. Os Androids não tem muito esse problema, mas o iOS faz isso a limitação da própria Apple. A Apple é quem criou essas dificuldades. Às vezes, aquele aplicativo que funciona na plataforma do iOS 7 em diante não consegue. Do 6 para baixo já não pega. Os smartphones que operam no sistema Android não existe esse problema. Tem esse problema. E o e-título, a grande vantagem dele é que, além de identificar o número da sessão eleitoral e o número da zona da sessão eleitoral, ele identifica local de votação, local físico. Então, vamos para a hipótese. O eleitor, nesta eleição agora de outubro de 2018, votou num local físico. E ele tem o e-título dele no smartphone. Na eleição 2020, basta que ele clique no onde votar, que se tiver havido modificação do local físico, ainda que a sessão seja a mesma, mas o aplicativo já informa o local físico onde ele vai votar. E, inclusive, tem aqueles links para o Google Maps, por exemplo, que se ele tiver... Faz a rota, de onde você está para chegar lá e tal. Então, o aplicativo e-título, ele além de servir como identificação, se o eleitor levar o aplicativo e-título, ele nem precisa levar o título físico, nem um documento oficial, basta o e-título, além de servir como identificação, além de servir como a localização do número do título de eleitor dele, serve para localizar o local físico da votação dele. Olha, com base nisso, a gente pode imaginar que o TSE e os tribunais regionais eleitorais trabalham para facilitar todo o processo de votação. Mesmo assim, partindo mesmo para essa digitalização de todo o processo, de todos os documentos, digamos assim, do processo do eleitor para votar. Mas tem alguma coisa que ainda é um entrave para a justiça eleitoral brasileira, na sua opinião? Ainda existe algum problema, alguma coisa que depende de uma solução do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais? Vamos pensar um pouquinho? Aí a gente responde isso aí, essa questão, do próximo bloco. Nós estamos conversando com o Dr. Vladimir Soares Capistrano, juiz eleitoral aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A conversa está muito boa, eu estou muito satisfeito porque a gente está conseguindo esclarecer várias dúvidas sobre os processos de votação que aconteceram no primeiro turno da eleição, no último dia 7, mas que também estão previstos para que aconteçam mais uma vez no próximo dia 28, em segundo turno, as eleições de governador do Rio Grande do Norte, com os candidatos, a candidata Fátima Bezerra, do PT, número 13, e o candidato Carlos Eduardo Alves, do PDT, número 12. Também os candidatos à presidência da República, Fernando Haddad, número 13, e Jair Bolsonaro, número 17. Aguarde um instante só e já voltamos.
Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Seja Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história. De fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno. Respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje nós temos a satisfação de estarmos conversando aqui com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o doutor Vladimir Soares Capistrano. Estamos conversando sobre o processo de eleições, o processo de votação e, de maneira geral, as eleições de 2018 aqui no Rio Grande do Norte. Tudo leva a crer, e até agora não surgiu nenhum problema grande, que no dia 7 transcorreu tudo normalmente, foram um número mínimo de detenções no dia, poucos crimes eleitorais cometidos, mas eu perguntei para o doutor Vladimir aqui no bloco anterior o que é que poderia acontecer ainda que solucionaria um problema no processo de votação do Brasil. Qual é o problema que ainda tem que depende de uma solução melhor do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais no Brasil? O que é que poderia acontecer para melhorar o processo? Na verdade, Cassiano, a gente não tem um grande gargalo hoje em dia. Assim, qual é o grande gargalo do dia da votação? É a fila. Só tem esse, que é uma coisa muito simples. E não tem como a gente dar uma solução mais adequada do que já existe. Nós já temos o melhor sistema de identificação, que é a biometria. Já temos o melhor sistema de votação, que é o eletrônico. Uhum. Infelizmente a fila ocorre porque o eleitor ainda tem uma certa dificuldade quando chega na urna. Existe uma proposta que está em estudo no TSE de atualização do design da urna, que isso pode facilitar de algum modo. A gente vai ter a urna ainda é um equipamento tanto quanto rústico, até meio feio,
Existe uma proposta de um design novo. Ela tem a cara daqueles HDs antigos. Quando eram grandes. Nós temos agora uma proposta que ia ser, inclusive, implantada se o voto impresso tivesse sido obrigatório, porque essa urna atual ela não tinha como acoplar um módulo impressor. Nesse design novo já teria a possibilidade de acoplar um módulo impressor. Quer dizer que essa é uma possibilidade que ainda vai ser discutida, não é? Ou não todas as urnas, mas parte delas. O voto impresso, por enquanto, está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a ideia desse design novo da urna é que ela pode funcionar com módulo impressor ou sem módulo impressor. É uma ideia de que, se for necessário, coloca esse módulo impressor. Se não for necessário, não coloca o módulo impressor. Ou seja, sendo aprovado, coloca, não é? Então seria uma urna mais moderna, inclusive mais leve, um design mais... Vou usar a palavra facilitaria até o transporte. Até o transporte. Tem se pensado muito no transporte, porque hoje em dia aquela urna ocupa muito espaço. Então essa urna nova, ela está em estudo. O TSE, ele tem uma sistemática de, a cada eleição, ele trocar em torno de 20% das urnas, atualizar, porque o número muito alto de urnas no Brasil inteiro, não tem como trocar tudo de uma vez só, em 2 anos. Nessa eleição de agora, de 2018, nós estamos usando urnas que foram fabricadas em 2009, são as urnas mais antigas. Aí temos urnas de 2009, de lá para cá. De lá para cá, outras mais novas. Mas as de 2007 para trás já não estão sendo mais utilizadas nas eleições regulares. A cada 5 eleições há uma troca total das urnas. E as urnas que deixam de ser utilizadas nas eleições regulares, eleições normais, elas passam a ser utilizadas nessas que a gente chama de eleições comunitárias, por exemplo. Certo, alguém pede. A OAB quer fazer eleição eletrônica, quer urnas emprestadas, a gente utiliza essas urnas mais antigas. Justamente para preservar as urnas mais novas para as eleições. Para não ficar manuseando também, não haver desgaste. Então a gente tem essa sistemática. E na perspectiva de, para a próxima renovação dos 20%, futuro, já utilizar esse design novo. E a partir daí, em 10 anos, nós estaríamos com todas essas urnas... Todo o sistema completo com design novo. Essa é a perspectiva. E se nesses 10 anos for discutido o voto impresso, aí acopla nessa perspectiva de ter só um módulo de impressão que seria facilmente acoplável. Inclusive, que um grande problema do módulo de impressão, todo mundo pergunta, qual a dificuldade de imprimir? São 2 dificuldades. Uma, do ponto de vista financeiro, é caríssimo. A expectativa era que, se a gente tivesse que, em 2018, implantar módulo impressor em 100% das urnas, a gente gastava em torno de 2 bilhões. 2 bilhões. É muito dinheiro. E o outro é a possibilidade de aumento de quebra de urnas. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos 55 urnas substituídas. A urna que estava naquela sessão eleitoral, ela deu algum problema, a pana elétrica, durante a votação, e não conseguiu recuperar. A equipe do TSE vai lá com a urna, outra urna, tira todos os elementos daquela urna, coloca na urna substituída, coloca ela no canto e leva a outra para conserto para a eleição seguinte. Tivemos 55 casos. Não houve nenhum caso no Rio Grande do Norte de ter que fazer votação manual. Porque já há essa possibilidade de trocar a urna, trocar e acabar em substituta se houvesse uma pane muito grande. Isso se deve a quê? Os equipamentos da urna são totalmente eletrônicos. Afora o teclado, que é físico, todo o restante é eletrônico. Quando a gente acopla um módulo impressor, esse módulo é mecânico. Porque não tem como fazer uma impressão eletrônica, tem que ser um equipamento mecânico. E o equipamento mecânico ele está muito mais sujeito à quebra do que o equipamento eletrônico. Então a gente acoplar equipamentos mecânicos na urna como módulo impressor significa elevar o número de problemas. A gente possivelmente, né? Isso quem fala é as estatísticas. A gente tem menos de 1% de problemas em urnas que implicam em substituição. Menos de 1%. A gente estima que, se botar um módulo impressor, a gente vai levar pelo menos para 10%. A gente pode dizer assim, não, mas isso não tem problema porque tem as maquininhas de cartão que imprimem o comprovante lá do cliente e tal. Mas, na realidade, se a gente pensar, se você vai 10 vezes a um restaurante no mês, você há de convir que 3 ou 4 vezes tem problema para passar o cartão porque deu problema na maquininha, não sei o que, tal. Alguma coisa aconteceu. A gente iria trazer este problema para dentro da sessão eleitoral, que atualmente não há. Não existe. A expectativa da justiça eleitoral, inclusive, é no futuro até esses equipamentos mecânicos que ainda existem, como o teclado, serem substituídos por touchscreen, por exemplo, por alguma tecnologia que evite o mecânico. Porque o equipamento mecânico é que está sujeito a quebras mais repetidas. Então esse é um grande fundamento também
de não implantar um módulo impressor na eleição. E tem também uma perspectiva que a Procuradoria-Geral da República, quem defende isso com muita ênfase, que a impressão do voto, ela abre a possibilidade, vamos dizer assim, da quebra do sigilo, porque antes da impressora emitir o voto, se apresenta um resumo na tela de todo o voto. Certo. E vamos pôr uma hipótese aqui, que não é fácil, mas é possível, de o eleitor fotografar aquele voto para apresentar a alguém. Quando atualmente ele não tem como fazer isso, porque é tela por tela. Tela por tela. Enquanto que no módulo impressor teria que apresentar um resumo final do voto dele para ele confirmar antes de imprimir. Isso daí abriria uma possibilidade de quebra do sigilo do voto. Além de um outro aspecto. O módulo impressor, ele deposita as cédulas, quando imprime, na sequência em que os votos foram colhidos. Porque não tem como embaralhar. É diferente da urna de lona antiga, que o eleitor jogava e ela... Aí tira também então, o sigilo. Existe a perspectiva de alguém daquela sessão eleitoral saber que, por exemplo, fulano foi o 10º eleitor a votar, o voto dele vai ser o 10º na ordem que está de cima para baixo. Isso daí seria uma possibilidade de quebra do sigilo do voto. Seria para o coronelzinho do voto do sertão do Exatamente. Curral eleitoral saber... O que espanta a Justiça Eleitoral, Cassiano, nessas tentativas de voltar ao voto impresso, sob o argumento de que há possibilidade de fraude na urna eletrônica, é que a grande fraude que sempre existiu no sistema eleitoral brasileiro foi com o voto manual. Foi na hora da apuração, na hora de votos em brancos que a gente sabe que eram preenchidos na hora da apuração. Isso tudo foi extinto do sistema eleitoral brasileiro com o voto eletrônico. A possibilidade de fraude na urna eletrônica, a Justiça Eleitoral diz que não há. Mas vamos para uma hipótese aqui apenas para argumentar. Digamos que haja alguma possibilidade. Ela tem que ser sofisticadíssima. Ela tem que envolver um nível de tecnologia tão alto que não está assim, à disposição das pessoas, não está à disposição nem da maior parte das empresas de tecnologia. Ou seja, nós temos um sistema praticamente imune a fraudes. E esse sistema é combatido em nome de um outro sistema que qualquer pessoa podia fraudar, que era o voto manual. Então, assim, é absolutamente inverossímil esse debate. É inverossímil. Aí a gente escuta dos argumentos mais toscos possíveis do tempo. Se o sistema é tão bom, por que não tem em vários países do mundo? Países mais desenvolvidos que o Brasil. Porque cada país tem a sua necessidade. E a tecnologia avança em um determinado setor, porque aquele país precisou da tecnologia naquele setor. E aqui eu vou dar um exemplo que é muito simples. Sistema bancário. O Brasil tem o melhor sistema bancário do mundo. Eletrônico. No Brasil, se eu hoje pegar um cheque emitido no último município da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e depositar na minha conta bancária aqui em Natal, esse cheque estará compensado em 48 horas. E já há mudanças no Banco Central do Brasil para que ele seja compensado no mesmo dia, em poucas horas. Nos Estados Unidos, se eu pegar um cheque emitido no estado da Costa Leste e depositar no estado da Costa Leste, ele vai passar 15 dias para ser compensado. Como era no Brasil nos anos 80. Mas isso é porque o Brasil sofreu um processo inflacionário muito forte, que se um cheque passasse 15 dias para ser compensado, ele não valeria mais nada quando fosse compensado. Então, o país teve que desenvolver mecanismos de proteção para facilitar. A mesma coisa com a votação eletrônica. Nós tivemos que desenvolver mecanismos para combater fraudes no sistema de votação manual. E desenvolvemos um sistema muito bom, tecnologicamente elogiado no mundo inteiro. Nestas eleições, nós tivemos observadores internacionais no Brasil, observadores da OEA. Foi a primeira votação brasileira acompanhada por observadores internacionais que queriam conhecer o sistema de votação eletrônica. E o relatório da comissão foi de elogios ao nosso sistema de votação eletrônica. E, inclusive, afirmando que os sistemas estão imunes à fraude. Imunes à fraude? Imunes à fraude. Isso aí é uma coisa que a gente pode garantir com certeza hoje? Pode garantir com certeza. O sistema de votação eletrônica brasileira, o sistema de totalização dos votos, o sistema de transmissão dos votos está imune a fraudes. Me diga uma coisa, e para o dia 28, como é que está o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte? Já está tudo organizado? Ou está dependendo de alguma providência, ou é só esperar mesmo dia 28? Agora,
no próximo bloco, né? Vamos dar um intervalo. É que passa tão rápido esses 15 minutos que a gente nem tão rápido esses 15 minutos que a gente não nota. Quando a conversa é boa, é assim, o tempo flui e a gente não percebe. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está muito boa aqui com o doutor Vladimir Soares Capistrano, juiz eleitoral aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Estamos conversando, evidentemente, sobre eleições, problemas se existiram, soluções e providências para o pleito em segundo turno, quando os eleitores daqui do Rio Grande do Norte especificamente vão votar para presidente em segundo turno e para governador do estado. Aguardo um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Cansado de comer a mesma pizza? Então venha provar. Delícia Pizza Cone e Massas. Seu novo jeito de curtir o delicioso sabor de pizza. Pizzas tradicionais, pizzas em cone e massas. Siga no Instagram e curta nossas promoções. As melhores pizzas cone, agora perto de você. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. Estamos hoje conversando aqui, uma conversa muito boa. Os 3 primeiros blocos do programa passaram bem rapidinho com o doutor Vladimir Soares Capistrano, que é juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E até agora a gente não conseguiu identificar um grande problema com a votação eletrônica no Brasil, nem casos de crimes ocorridos no primeiro turno da eleição realizada no último dia 7 aqui no Rio Grande do Norte. Normalidade. Problema, filas. Fila é problema que a gente tem nos bancos muito maiores do que aquelas da votação, que não estão previstos para a próxima votação, dia 28, em segundo turno, para governador e presidente da República apenas. Mas eu deixei a gente estava conversando no bloco anterior sobre as questões da segurança da votação eletrônica e mudamos. Eu perguntei, para o dia 28, está tudo organizado já? Já está, o tribunal já fez tudo, o dever de casa está todo feito, ou falta ainda alguns detalhes para poder, no dia 28, iniciar o processo de votação? Está tudo tranquilo, tudo planejado, organizado? Está tudo organizado, está tudo planejado. Sempre tem algum ajuste para fazer, às vezes a experiência do primeiro turno mostra que algum local de votação tem algum problema específico que precisa ser resolvido. Às vezes... São problemas mínimos. Mínimos. Como geral, no geral... A votação do dia 28 está organizada, está bem encaminhada. É só a gente, por exemplo, todas as urnas são colocadas nas escolas, nos locais de votação, no sábado que antecede o pleito. A Justiça Eleitoral recebe o local de votação na sexta-feira, prepara, no sábado coloca as urnas. Aí tem uma turma que trabalha à noite lá para ajeitar. Porque fica colocando as urnas para que às 7 horas da manhã, que é quando a equipe de mesários chega no local, a urna tem que estar lá já pronta para ser ligada. Então... Ligou a urna, já está pronta para receber eleitor. Iniciamos o processo de instalação das urnas no sábado, ocorre durante todo o sábado. No domingo as urnas são utilizadas até o último eleitor votar. O presidente da mesa retira a mídia, que é
Na verdade, a urna propriamente dita é a mídia, né? Que é ali onde estão os votos. Aquele equipamento é apenas para digitar. E aquela coisa assim, o equipamento imenso, você vai no chip desse tamanho. Naquele chip que estão os votos. É tanto que aquele chip é retirado após as 17 horas, ele é colocado no envelope, são impressos os boletins de urnas, 2 vezes o boletim de urna também vão para esse envelope é lacrado, assinado pelos mesários, pelos fiscais presentes, e passa uma equipe do Tribunal Eleitoral coletando e levando para os pontos de transmissão. Falo já sobre os pontos de transmissão. E em seguida começa uma outra equipe a passar recolhendo as urnas, para levar de volta para a sede da zona eleitoral. E aí, o que vai acontecer com essas urnas? Elas vão ter que ser recarregadas novamente. Por quê? Porque não tem mais aquelas telas todas. São 2 telas. São então, 2 telas agora. A próxima semana a gente começa o processo de recarga dessas urnas. Uma por uma. Temos 8.000 e tantas urnas no Rio Grande do Norte. Uma por uma tem que ser retiradas as informações da eleição de 7 de outubro e inseridas as informações da eleição de 28 de outubro. São os nomes dos candidatos, a foto, partido, aqueles dados elementares que aparecem lá quando a gente... Porque a urna, quando ela, às 7 da manhã, quando o presidente da mesa e os mesários chegam ao local que ligam a urna, ela tem que estar zerada. É tanto que é emitido um documento chamado zerésima. É um extrato provando que naquela urna não tem aconteceu nada, ela está limpinha. limpinha. Ela está limpa. Então, o que acontece? Terminou a votação, recolhe as urnas, leva para a sede da zona, vai chegar uma equipe da área de tecnologia do tribunal, vai limpar aquela urna e vai recarregá-la com os dados para o segundo turno. Isso é o procedimento. Então, vamos ter que, no sábado, que antecede o segundo turno, ter todo esse trabalho de colocar novamente as urnas nos locais de votação, instalar para que... Mas que é uma coisa que está planejada. Temos as equipes, temos tudo operacional. Estamos realmente falando agora como os estrategistas no plano operacional. Porque o plano estratégico e tático já foi resolvido. Já foi resolvido. Nós temos um projeto que está se ampliando a cada eleição, que são os pontos de transmissão. Pontos de transmissão. Pontos de transmissão. Com o voto eletrônico, qual é o trabalho do presidente da mesa? É retirar a mídia. Isso foi um disquete no começo, depois passou-se para o pendrive. Hoje em dia é um chipzinho, é um cartão de memória. Ele retira isso e fazia chegar ao cartório eleitoral. Certo. O cartório eleitoral pegava esse chip, colocava no computador, o computador lia o chip e transmitia os dados para a Justiça Eleitoral, para o TSE totalizar. Só que uma zona eleitoral, ela alberga vários municípios. Às vezes, os locais de votação ficavam longe do município. Isso demorava o chip a chegar lá, além da dificuldade de transporte. Para juntar os outros para poder mandar. Dificuldade de transporte, risco no transporte, de extravio. O que a Justiça Eleitoral está fazendo? A cada eleição, ela está ampliando os pontos de transmissão. O chip que está na urna, ele não precisa mais chegar até o cartório eleitoral. Em cada município vai ter, já está tendo, nessa eleição são 167 no estado inteiro, pontos de transmissão em que o presidente da mesa simplesmente fez a fazer chegar ao ponto de transmissão. Ao ponto de transmissão, não precisa chegar... A expectativa da Justiça Eleitoral é que no futuro, em cada local de votação, não em cada sessão, em cada local de votação, porque no local de votação, por exemplo, um colégio tem várias sessões. Em cada local de votação tem um ponto de transmissão. Isso é o projeto... Se tiver isso, é daqui a pouco o resultado. A gente vai ser em uma hora. Em uma hora. Exatamente. A expectativa da Justiça Eleitoral é essa. 17h20 acabaram os procedimentos, 19h30 já Hoje em dia já temos 167 pontos de transmissão, que por coincidência é o número de municípios, mas não significa que cada município tem um ponto, não. Às vezes o município não tem que ir para o município vizinho, até porque nós temos, por exemplo, aqui... tem cidade Caiçara do maior, Norte, São Bento do Norte. Não precisa de um ponto em cada um. Um município é praticamente um bairro do outro. E isso se replica em vários municípios do estado. Mas temos 167 pontos de transmissão. Isso já agilizou bastante a coleta das informações para a totalização pelo TSE. E a expectativa é de que no futuro a gente chegue a um ponto de transmissão por local de votação. Que aí será, se acontecer isso, aí fica ágil. Isso aí a gente só depende de algumas questões de infraestrutura de rede, porque no dia da votação, o Tribunal... Que pode congestionar. O Tribunal Superior Eleitoral, no dia da votação, ele não utiliza a internet. Como a internet é um sistema que admite a invasão por hackers, no dia da eleição, inclusive a internet do prédio do tribunal está desligada. Os juízes que estão lá não têm sequer acesso ao sistema da Justiça Eleitoral. Nós trabalhamos lá com uma rede externa para não termos sequer acesso aos sistemas, justamente para que fique totalmente protegido, totalmente blindado. Como é que é impossível invadir um sistema se até o da NASA é invadido? Porque no dia da eleição não tem acesso. O sistema tá nem mesmo os juízes têm acesso. Está desligado. Utiliza-se uma banda específica que chama de intranet, que só é acessível para os computadores
da Justiça Eleitoral que estão cadastrados para utilização naquele dia. No dia da eleição. No dia Os da que eleição. estão efetivamente trabalhando. O meu computador do tribunal, o computador do tribunal, não é o meu pessoal, o computador do tribunal que eu utilizo, não tem acesso a essa rede no dia da eleição. Rapaz, interessante. É um sistema completamente seguro. Ok, olha, a conversa está muito boa, a gente está caminhando para o final, mas eu queria agora mudar um pouco o assunto. Vamos falar um pouco de... Essa é só uma última pergunta para a gente terminar. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nos últimos anos, tem muitos problemas de processos políticos que geram problemas sérios para os partidos? Ou todos os problemas que tem lá, os processos que tem lá, são simples, não tem assim? A gente tem... O Tribunal Eleitoral ele é responsável pela fiscalização dos partidos políticos, sobretudo pela contabilidade dos partidos. Nós temos sim alguns partidos que têm dificuldades nas prestações de contas, temos prestações de contas desaprovadas, isso cria uma dificuldade na vida do partido, porque ele fica impedido de receber recursos do fundo partidário, mas isso se resolve, os partidos estão ficando mais cuidadosos, com a fiscalização mais efetiva do tribunal. O nosso grande problema ainda do aspecto judicial são as cassações de mandato. O Rio Grande do Norte é um estado em que há um número muito alto de cassação de prefeitos, nós estamos entre os 5 do Brasil que mais caça prefeitos. Isso não é um motivo de orgulho para o tribunal, ao contrário. Isso é motivo, inclusive, de preocupação. Mas isso significa que, infelizmente, há políticos ainda infringindo a lei. As causas de cassação de mandato mais comuns aqui no estado têm sido compra de voto ou abuso de poder. E, infelizmente, a Justiça Eleitoral não tem outra forma a não ser punir aqueles que foram encontrados infringindo a lei. É um número assim, é um número alto aqui no Rio Grande do Norte, mas que decorre do descumprimento da lei por parte dos candidatos. Infelizmente, isso é uma realidade. Aí fica uma outra pergunta. Esses processos, às vezes, demoram muito. Né? Os processos demoram. Às vezes o prefeito chega a ser cassado quando já está no último ano do mandato. A gente tem tido lá uma tentativa de abreviar o rito desses processos, mas o direito brasileiro ele é um direito que privilegia a ampla defesa. A ampla defesa. E o prefeito, porque ele foi eleito pela população, ele, pelo menos em tese, ele é representante da legítima vontade popular, ele não pode ser cassado e afastado assodadamente. Então, precisa que o processo seja conduzido com cumprimento de todos os prazos de defesa, produção das provas, o juiz julga, ainda que o juiz casse não pode afastar imediatamente, tem que esperar o julgamento pelo tribunal. Pelo colegiado. Pelo colegiado. E isso demanda tempo. E ainda cabe recurso à apesar de que após o julgamento pelo tribunal, como regra, o prefeito pode ser afastado. Pode ser afastado. E até realizar novas eleições. Mas a gente reconhece que há demora. Nós estamos julgando ainda o processo de 2016. Julgamos já muitos deles, mas ainda tem processo pendente de julgamento. E isso, infelizmente, é da regra processual brasileira. O tribunal tenta dar agilidade. Eu, por exemplo, em meu gabinete... A justiça eleitoral é conhecida como a justiça célere no Brasil. Eu, por exemplo, em meu gabinete, tento julgar processos com no máximo 30 dias após a conclusão. Isso tem sido a tentativa de todos os juízes. Às vezes há percalços, às vezes há uma coisa que precisa ser corrigida na tramitação do processo, mas a regra é que, da hora que chega no tribunal até a hora que é julgado, porque aí tem um trâmite interno antes de chegar nos gabinetes, ele demora no máximo 60 dias. A gente tenta abreviar essa agilidade toda? Tem, depois que ele chega no tribunal. Então não tem mais uma história de engavetar processo? Não, isso não existe. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte isso não existe. O processo chega e é julgado. Mas essa demora na finalização do julgamento decorre dos aspectos processuais que têm que ser respeitados. Ok. Olha, lamentavelmente a conversa está muito boa. Eu estenderia por mais tempo, mas agora a gente precisa encerrar esse programa. É por aí. Muito obrigado, doutor Vladimir. Bacana. Muito bom. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, a conversa agradabilíssima e sempre à disposição. Ok, e assim nós encerramos mais um programa É Por Aí, agradecendo a gentileza do Dr. Vladimir Soares Capistrano, devido a uma véspera de um feriado, final da tarde, aqui é o programa É Por Aí, a TV Metropolitana. Mas também agradecemos especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Você pode acompanhar o vídeo deste programa na página, ou pode repetir, assistir mais uma vez se quiser, na página da TV Metropolitana e em outras páginas, a página do próprio programa É Por Aí, lá no Facebook, também no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Ou seja, estamos com nossas plataformas digitais também disponibilizando a nossa programação. Agradecemos também ao Ocean Palace Hotel o patrocínio deste programa.
E agora você vai ficar com a Tarde é Show, Inano e Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Lembrando que às 19 horas a gente tem o RB Notícias com Hermano Henning, Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias, e também as notícias do esporte com Fernando Vanucci. Amanhã, sexta-feira, feriado, dia de Nossa Senhora da Apresentação, a padroeira do Brasil, a gente fica somente com a programação nacional. Mas no sábado estaremos aqui com os nossos programas locais, o Dr. Evandro Borges com o Grande Natal em Debate, o Dr. Diógenes da Cunha Lima com Memória Cultural, o professor Nage com o Momento Empreendedor, também o Festa na TV com Bira Rodrigues, e o pessoal do C de Criança fazendo aquela festa, um programa super especial por conta do Dia das Crianças amanhã, mas que será exibido no sábado. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, bom final de semana, bom feriadão e até segunda-feira com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.